Amém. Amém. Deus seja louvado por essas crianças lindas, né? Cantando e adorando ao Senhor. Que maravilha. Já fomos muito abençoados desde a manhã com as mensagens e tudo mais. Agora eu gostaria que você fechasse os olhos um minuto só para nós fazermos mais uma oração, porque eu peço a Deus que Ele fale ao seu coração. Você veio aqui hoje para ouvir a Deus falar contigo e não um ser humano. E eu gostaria que Deus me usasse para alcançar o coração, o seu coração, e que a mensagem vá ao encontro das suas necessidades. Então vamos orar, uma breve oração para começarmos. Amado Deus, Pai misericordioso, Pai nosso, nos abençoe nesta manhã. Que teu Espírito Santo esteja aqui conosco, como está desde o início, atuando na mente e no coração de cada um, e use-me como um vaso apenas. Que não seja eu a falar, mas o Senhor a falar através da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço essas bênçãos e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para quem eu não vi ainda ou está chegando agora, um feliz sábado. Eu quero dizer que estou feliz, em especial, pela presença de todos. Mas hoje aconteceu uma surpresa para mim, né? O Zé Roberto, o Isaac, o pai, né, o Zé, e o Daniel. E eles me fizeram voltar 10 anos atrás, porque eu me batizei no mesmo dia do Zé Roberto, lembra, Zé? E eles iam na minha casa fazer pequeno grupo. Só que o Daniel era desse tamanho. O Isaac nem tinha nascido. É ou não é? O Isaac nem tinha nascido ainda. Então, como o tempo passa, né? Mas louvado a Deus, louvado seja Deus, porque vocês estão aqui hoje conosco e cada um de vocês. O tema que nós vamos meditar hoje, ele tem o nome de Aprendendo a Orar com Jesus. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele fez muitos milagres. Sim ou não? Muitos. A Bíblia diz que se fossem relatados todos os milagres, haveriam quantos livros desses, Toninho? Milhares. Não caberiam no mundo os livros para registrar tudo o que Cristo fez. Mas uma das coisas que Cristo fez, além de curar e de realizar milagres, foi ensinar. Cristo é o mestre dos mestres. Ele é o professor mais hábil. É aquele que alcança todos os corações. E é nesse sentido que nós vamos estudar hoje. Cristo nos ensinando, através de uma parábola, a como, não é exatamente como orar, mas pelo que orar. Quando você vai em oração, qual é o assunto? Qual é a maneira que você chega a Cristo? E Cristo tem lições extraordinárias para nos dar a respeito desse tema. Cristo recebia constantemente do Pai. Antes de eu começar aqui, só quero lembrar uma pergunta que o Toninho fez numa pregação passada, que eu não sei quantos estavam aqui. E alguém estava aqui pregando, não me lembro se fui eu acho que era a Sinara que estava pregando sobre o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. E o Toninho fez uma pergunta muito interessante, que eu creio que boa parte da resposta está nessa mensagem. Por que você gostaria de receber o Espírito Santo? Você lembra disso? Foi você que pregou e o Toninho fez essa pergunta. Por quê? Todos nós queremos o batismo do Espírito Santo, mas com que finalidade? Qual o objetivo? Por que você necessita ou por que você quer? Olha essa criança linda aqui, que fofo. Então, é nesse sentido que nós vamos... Lembre dessa pergunta do Toninho. Por que você quer receber o Espírito Santo? E depois, no final da mensagem, veja se você encontra alguma resposta. Eu encontrei. Espero que você também encontre. Olha, eu vou precisar da ajuda de vocês na leitura dos versos, tá bom? Cristo recebia constantemente do Pai
para poder comunicar às pessoas. Em João 14, 24, eu gostaria que alguém, por favor, abrisse a Bíblia. Todos abrissem, mas um lesse para mim, para nós. João 14, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Então, o Tiago acabou de ler que as palavras que Jesus dizia eram de quem? Vamos ver se você está prestando atenção no verso. De quem eram as palavras? De Deus. Podem falar, tá bom, irmãos? Eu gosto de ouvir vocês, tá? Pode falar alto, não tenha vergonha de falar. Você em casa pode responder também, tá bom? Então, as palavras que Jesus falava não eram dele, mas do Pai que me enviou. O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele vivia, ele meditava e ele orava, não para si mesmo, mas para os outros. Depois de passar horas com Deus, Jesus, manhã após manhã, ele comunicava a luz do céu às pessoas com quem ele se encontrava. A cada dia, todos os dias, ele recebia novo batismo do Espírito Santo. As palavras que ele falava lhe eram dadas diretamente das cortes celestiais. Palavras que pudesse falar em momento oportuno aos cansados e oprimidos. Que lindo, né? Vamos para Isaías 50, verso 4. Vamos ver o que está escrito ali. Isaías 50, verso 4. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer. Amém. Então, a Fábia acabou de ler que Jesus buscava de Deus as palavras que ele ia dizer para abençoar as pessoas, para acalmar o coração. Você já teve a sensação de Deus usar a sua boca para falar algo a alguém? É bom quando isso acontece, né? Alguém te procura, pede um conselho, né, Toninho? Aí você fala, o que eu vou dizer? E aí vem, né? Vem na sua mente algo para você dizer. É esse algo que veio na sua mente. Foi Deus que te deu e a gente tem que buscar isso. É isso que Jesus vai começar a nos ensinar através da parábola. As orações de Cristo e seu hábito de comunhão com Deus impressionavam tanto os discípulos que certa vez eles encontraram Jesus orando em súplicas e parecendo que Jesus não estava percebendo a presença dos discípulos, ele continuou orando em alta voz. O coração dos discípulos foi movido profundamente. Ao cessar ele de orar, o que os discípulos falaram para ele? Senhor, pode falar, Sinara. Ensina-nos a orar. E qual foi a oração que Jesus ensinou nesse momento aos discípulos? O Pai Nosso. Mateus 6, abra sua Bíblia, Mateus 6, 9 a 13. Mateus, capítulo 6, 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Você crê que essa palavra é inspirada por Deus, não crê? Foi a boca de Jesus que falou essas palavras, ensinou essa oração.
Agora eu queria que você prestasse atenção no começo da oração. Pai Nosso. Depois ele fala, dá o pão nosso. Depois ele fala, perdoe a nós. Depois ele fala, não nos deixe cair em tentação. Você percebe a pessoa que ele está falando, nós, o tempo todo é nós. Pai Nosso, dá o nosso pão, perdoa o nosso pecado, livra-nos todos nós do mal. Jesus está dando uma lição aos discípulos e a nós. Não devemos orar por nós somente, egoístamente. Devemos orar por nós. Por que devemos orar por nós? Veja bem, quando Deus criou Adão e Eva e criou o casamento, o que ele disse que Adão era de Eva? Uma só carne, um só corpo. Por que Deus, como que Adão deveria cuidar de Eva, amar Eva? E como Eva deveria responder a Adão? Oi? Pode falar, irmão. Como se fosse ele mesmo, né? Ele deveria amar Eva como seu próprio ser, porque ele era corpo com ela, um só com ela. Então, o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, e a mulher deve respeitar o marido como se fosse ao Senhor. Isso a gente aprende, né, durante a Bíblia, né, ensinando a gente. Tudo bem. Mais uma coisa que eu queria que você prestasse atenção. Quando Deus fala que eles eram um corpo só, você entende por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio separa o quê? Rasga o corpo, não é? Tire um braço, ou não tire um braço, tire um pedaço do dedo. O que você vai sentir? Terrível, né? Tirar um pedaço do seu corpo. É isso que significa o divórcio para Cristo. Arrancar um do outro. Por isso que ele abomina o divórcio. Agora pense na igreja. Cristo é o cabeça. Nós somos o quê da igreja? Nós somos o quê? O corpo. De novo a ideia de corpo. Percebe? Se nós nos machucarmos, se nós não cuidarmos um dos outros, vai doer em quem? Se você pisa no dedinho do pé, dói em quem? No seu corpo inteiro, né? Dói em tudo, não dói? Tem uma unha encravada e vai tirar a unha encravada. Dói ou não dói? Você grita, né? Mas está doendo o coração? Está doendo? Foi o coração que machucou? Foi a testa? Foi a cabeça? Foi o braço? Não, foi a unha. Percebe? Nós somos o corpo. Se um estiver machucado, um estiver caído, todo o corpo é afetado ou deveria ser. Certo? Você entende onde Jesus está querendo chegar com esse ensinamento? Nós não somos seres ilhados, não somos um na multidão. Nós pertencemos a um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. O seu sofrimento, como que se chama? Gleice é você. Você é a Edivânia. Gleice, o seu sofrimento tem que me afetar. Eu tenho que ficar preocupada com você quando você sofre. Porque eu sou parte do mesmo corpo que você. Quando você sofre, eu tenho que sofrer. Quando você se alegra, Marco, eu devo me alegrar. Deixa eu pensar alguém, quando a Sinara esteve enferma para ser operada, nós oramos por ela. Era como se nós fôssemos para a operação. Hoje estamos todos orando pela Dona Esmeralda, porque ela faz parte do corpo. Nós não ficamos felizes, estamos aqui, mas ela está lá e faz falta. Você entende a ideia de corpo? A oração, ela vai contemplar isso, um corpo. E agora a gente vai ter uma mensagem musical que vai falar de corpo e família. Não acabou a mensagem ainda, tá bom? Mas essa mensagem musical é para que você, nesse momento, abrace o seu irmão. Porque nós nos assemelhamos a Jesus, ao caráter dele, quando nós amamos aquele que está conosco na caminhada. Amém? Nos tornamos semelhantes a ele. Deixa eu perguntar para você, qual foi o mandamento que Deus deu? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao
próximo como a quem? A ti mesmo. Percebe o corpo? O corpo de Cristo está em toda a Bíblia, essa mensagem. Essa mensagem está também numa parábola. E a gente vai continuar a mensagem. No final vamos ter outro louvor e mais uma oração, tá bom? Vamos abrir a Bíblia em Lucas 11, versos 5 a 8. Lucas 11, versos 5 a 8. Disse-lhe ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e nada tenho eu a lhe oferecer. E o outro lhe responda, lá dentro, dizendo: Não me importunes. A porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-vos por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo e de que tiver necessidade. Amém. Entenderam a história que Jesus está contando? Um homem vai à meia-noite na casa de outro amigo dele e vai pedir pão. Ele está pedindo para ele? Não. Ele está pedindo para um outro que está necessitado. Entende? A petição não é para ele. Ele está pedindo para um outro. Cristo representa, nessa parábola, aquele que suplica o pão para que ele possa dar. Precisa obter pão para suprir as necessidades de um viajante cansado. Todos nós somos esse viajante cansado. Embora o vizinho não queira ser importunado, Cristo não desanima em pedir, porque o amigo precisa de ajuda. Finalmente, a sua importunação é recompensada e seus desejos satisfeitos. Da mesma maneira que Jesus suplica pelo pão, os discípulos deveriam solicitar as bênçãos de Deus. Deveriam dar ao povo o pão da vida. Frequentemente, os discípulos enfrentariam situações imprevistas e eles reconheceriam que não tinham recursos humanos que os auxiliassem. Lembra quando eles encontravam pessoas enfermas, endemoniadas, pessoas caídas? O que eles poderiam fazer por eles se eles não tivessem obtido do céu aquela palavra, obtido do céu o poder para abençoar aquelas pessoas? Almas famintas do pão da vida iriam ter com eles. Acontece isso com você? Pessoas sedentas pela palavra de Deus? Iam ter com eles. E eles se sentiam sem recursos. Como você se sente quando alguém pergunta algo da Bíblia para você, algo de Deus? O que você tem a oferecer? Eles, os discípulos, precisavam receber alimento espiritual, pois senão não teriam nada para repartir. Não deviam, porém, despedir alma alguma sem alimentá-las. Não é isso que Cristo queria? Que todos fossem atendidos? Sabe aquele homem egoísta da parábola? Aquele que ele estava batendo para pegar o pão e ele dizia, não, está muito tarde e tal. Ele é o contrário de Deus. Deus, ao contrário desse homem egoísta da parábola, ele tem prazer em dar. É cheio de compaixão e anseia por atender as orações do que a ele recorrem pela fé. Você crê nisso quando você vai a Cristo? Que Deus, ele está desejoso em atender os seus pedidos? Você crê nisso enquanto você ora? Você tem a certeza que Deus, ele é longânimo e quer te abençoar? Que ele quer atender o seu pedido? É essa a imagem que Deus quer passar nessa parábola. Ele nos dá aquilo que nós pedimos para que sirvamos a outros.
E aí começa a responder a pergunta do Toninho. Para que eu e você queremos ser batizados com o Espírito Santo? Para sermos beneficiados somente a nós? Jamais. Nós queremos a bênção para repartir, não é assim? Você não gostaria que toda a sua família estivesse aqui sentada nesses bancos, ouvindo essa palavra? Você não gostaria de subir aos céus com os seus familiares abraçados, como nós estivemos aqui na frente? Abraçados, junto, lado a lado? Gostaria ou não gostaria? Então você gostaria de ter o que repartir com eles, sim ou não? Gostaria. E é essa a lição que Cristo quer dar para nós através dessa parábola. As lições de Cristo em relação à oração, elas devem ser examinadas cuidadosamente. O verdadeiro espírito da oração ensina que devemos perseverar ao expormos as nossas súplicas a Deus. Por que devemos perseverar? Porque Deus nos dá segurança de sua boa vontade em ouvir as nossas orações e a elas atender. Mas nossas orações não devem ser um pedido egoísta, meramente para nosso próprio benefício. Devemos pedir para dar aos outros. Nossa missão no mundo não é servir ou agradar a nós mesmos. Devemos glorificar a Deus, com Ele cooperando para salvar pecadores. Essa era ou não era a missão de Cristo? Ele veio para salvar o perdido. Qual é a missão que Deus deu a mim e para você? Salvar o perdido. Levar ele aos pés de Jesus. Devemos suplicar de Deus bênçãos para compartilhar com os outros. E você sabia, essa aqui é uma ciência da oração, não sou eu que estou falando. Essa mensagem foi retirada do livro Parábolas de Jesus, do Espírito de Profecia, escrito por Ellen White, que nós cremos que é uma profetisa de Deus. Olha o que ela diz a respeito de receber as bênçãos. A capacidade de receber só é preservada quando nós compartilhamos. Você só receberá mais e mais bênçãos se for para compartilhar. Se você guardar para si e não derramar essas bênçãos sobre os outros, isso impedirá você de receber os tesouros celestiais. Na parábola, o suplicante, ele foi atendido logo na primeira vez? Tem gente falando que não? Eu gostaria de ver todos falando. Sim ou não? Não. Ele não foi atendido imediatamente. Mas o que ele fez? Ele foi embora? Ele continuou insistindo naquele pedido. Isso significa que, do mesmo modo, nossas orações nem sempre parecem ser atendidas imediatamente. Não é assim mesmo? A maioria das vezes, nossas orações não são atendidas imediatamente. Mas Cristo ensina que não devemos parar de orar. Por que será que Cristo não atende e fala, continue orando? Por quê? A oração não tem o objetivo de efetuar qualquer mudança em Deus. A oração nos leva em harmonia com Deus. Quando ele demora, ele está trabalhando no seu coração e no meu coração. Por isso que ele está demorando em atender. Quando oramos a Deus, podemos reconhecer que precisamos examinar o nosso coração e arrependermos-nos dos nossos pecados. Precisamos examinar e ver os nossos defeitos de caráter. Eu não posso aqui expor para vocês os meus defeitos de caráter. Não seria confortável para mim. Mas diante de Deus, eu tenho o dever de fazer isso. Porque se eu quero ser semelhante, não igual, ninguém vai ser igual a Jesus, semelhante a Jesus em seu caráter, eu preciso ser transformada. Jesus fala como eu falo? Jesus ama como eu amo? Eu tenho que fazer essa pergunta. Eu amo como Jesus ama? Jesus me ensinou a amar o próximo como ele ama.
Eu amo como ele ama? Eu estou dando a minha vida pelo meu irmão? Eu estou perdoando como ele perdoa? São perguntas que nós devemos fazer, examinando o nosso próprio coração. Vocês querem falar? Não? Se alguém quiser falar enquanto a gente fala, fica à vontade, tá bom? Por isso é que Deus nos faz passar por dificuldades, provações e humilhações, para que vejamos o que impede em nós de recebermos a operação do Espírito Santo. Quando Deus demora, te prova, faz você passar por dificuldades, procure pensar o que Deus está querendo me ensinar. O que eu posso aprender com isso? O que há em mim que está impedindo o Espírito Santo de trabalhar em meu coração e me tornar mais semelhante a Jesus? Precisamos constantemente examinar o nosso coração e ver o que há em nós que está impedindo a operação do Espírito Santo em nós. Mas, além disso, para uma oração ser atendida, há condições para o cumprimento das promessas de Deus e a oração não substitui o dever. Quer ver só? João 14, verso 15 e 21. Vamos aprender algo especial aqui. João 14, o verso 15 e o verso 21. João 14, verso 15 e o verso 21. O Daniel que vai ler? Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Agora o verso 21. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também amarei e lhe mostrarei quem sou. Então há um dever, né? Além de amarmos a Cristo e ao próximo como a nós mesmos, nós devemos o quê? Obedecer aos mandamentos de Deus. Obediência, né? Será que eu e você obedecemos ao mandamento que diz que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós? Como Cristo amou a você? Conte para mim, como é que Cristo amou a você? Ele te perdoou de todos os seus pecados? Ele te aceitou? Ele morreu por você? Ele te ama incondicionalmente? Ele deu a vida por você, deu ou não deu? E eu estou fazendo isso pelo meu irmão? Eu saio do meu conforto, da minha casa, para dar o meu tempo para consolar alguém, para estudar a Bíblia com alguém. O que eu faço pelo meu irmão? Eu oro por ele? Ou eu oro só pelos meus desejos e as minhas vontades? Isso que Deus está perguntando para nós dessa manhã. Se causarmos dores e tristezas a outras pessoas, é nosso dever confessar nossa falta e procurar reconciliação. Não podemos ter inimizade entre o corpo de Cristo. Esta é uma preparação essencial para que possamos nos achegar pela fé a Deus para lhe pedir as suas bênçãos. A Bíblia diz que se eu estiver brigada com o meu marido e eu orar, a minha oração é o quê? Abominável a ele. É ou não é? Ele não fala, vai, antes de você ofertar, adorar a Deus, vai e reconcilia-te com teu irmão e depois vem e traz a sua oferta. O que é mais importante para Deus? O seu relacionamento com as pessoas. Como você está se relacionando com as pessoas? Você está sendo cuidadoso, amando ao outro como Cristo amou? Mas há ainda outro ponto que nós negligenciamos quando procuramos a Deus em oração. Tem pessoas que falam, isso não tem nada a ver com a oração. Mas Ellen White diz que tem. Você tem sido fiel para com o seu Deus? Malaquias 3, versos 7 e 8. É o último livro do Antigo Testamento, Malaquias,
É isso mesmo, né? Malaquias 3, versos 7 e 8. Agora é o Zé Roberto que vai ler, para a gente matar a saudade da voz dos meninos, o Daniel, o Zé Roberto. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubar o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aqui está falando de fidelidade, da nossa fidelidade. Todas as dádivas são prometidas sob a condição da obediência. Deus tem um céu cheio de bênçãos para aqueles que com Ele cooperam. Todos quantos lhe são obedientes podem com confiança reclamar o cumprimento de suas promessas. Então, esse é um detalhe que nós devemos observar enquanto somos suplicantes a Deus de suas bênçãos. Somos fiéis a Deus em todas as coisas. Devemos mostrar firme e inabalável confiança em Deus. Às vezes, Ele demora a responder a nossa oração para provar a nossa fé ou experimentar a sinceridade do nosso desejo. Você quer mesmo isso que você está me pedindo? Se nós pedirmos em harmonia com a sua palavra, devemos crer em sua promessa e insistir em nossas petições com determinação inabalável. Quando você sabe que o que você está pedindo está de acordo com a vontade de Deus, você pode e deve insistir na petição. Nossas orações devem ser tão fervorosas e persistentes quanto a petição daquele amigo necessitado, que solicitava os pães à meia-noite. Quanto mais sincera e perseverantemente pedimos, tanto mais íntima será a nossa união espiritual com Cristo. Quanto mais sincera for a nossa oração, mais íntimo nós seremos de Jesus. Receberemos maiores bênçãos, porque possuímos maior fé. Precisamos não só pedir em nome de Cristo, mas também pela inspiração do Espírito Santo. Na parábola, aquele que solicita pão para o estrangeiro, ele recebeu tudo o que ele pediu? Quem lembra da história da parábola? Ele recebe ou não recebe? Ele recebe. Ele recebe tudo o que ele pediu. Em que medida Deus nos dará para que possamos compartilhar com outros? Efésios 4, 7. Vamos ver a medida que Deus nos dá para compartilhar com os outros. Efésios 4, 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Segundo a medida do dom de Cristo. Cristo é um dom. Em que medida Cristo é um dom? O dom é um presente. Jesus é um presente pequeno, grande, extraordinário, eterno. Que nome você daria para o presente de Jesus? Infinito. É nessa medida que Deus quer derramar as bênçãos que nós pedimos a Ele, na medida do dom de Cristo. E você tem sido ousado nas suas orações? Ou você pede pouca coisa? Você pede bastante? Louvado seja Deus, porque Ele tem bastante para dar, né? Ainda mais quando você pede para repartir com outros. Aí Ele te dá em abundância, para que sobre para muitos, né? Quando Ele repartiu os pães, multiplicou os pães, os peixes, todo mundo comeu, mas sobrou quantos cestos? 12 cestos, representando, né, muita coisa. Então, é abundante o que Deus quer derramar na sua vida, Giz, quando você ora.
Você sabia que anjos vigiam com intenso interesse para ver como eu e você procedemos com o nosso próximo? Você sabia que nós estamos sendo vigiados por anjos? Eles estão atentos a como eu e você nos doamos aos outros. Se eles notam que alguém demonstra para com os errantes simpatia semelhante à de Cristo, eles agrupam-se em torno daquela pessoa e lembram-lhe palavras para falar àquelas pessoas. Vamos para Filipenses 4:19. Nós já estamos indo para o final da mensagem, tá bom? Não quero que seja cansativo para vocês. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Cada uma das vossas necessidades, ou seja, todas as necessidades. Outra coisa que Deus faz quando nós oramos nesse sentido de abençoar as outras pessoas é que o nosso testemunho sincero e real, ele ganha força no poder da vida eterna. A palavra do Senhor, ela se torna na sua boca verdade e justiça para quem ouve. Ao trabalhar pessoalmente por outras pessoas, você deve orar muito, em particular, e ter comunhão com Jesus, para depois ir ao próximo, para ganhá-lo a Cristo. Primeiro, você tem que buscar em Cristo, para depois dar ao irmão aquele pão, aquela palavra. Primeiro, comungar com Cristo. Percebe a essência da vida espiritual? É a comunhão com Jesus. Não é apenas ler e orar, não é apenas ler a Bíblia e orar, é ter uma experiência de relacionamento com Jesus. Crer que Ele é real, que você fala a um Deus real, Ele escuta você. Foi cantado aqui que a oração traz calma ao coração. Por que traz calma? Porque Jesus é o príncipe da paz. Você está falando com aquele que tem toda a paz para te dar. Você está angustiado? Ore a Deus. Você está aflito? Ore a Deus. Você está angustiado, triste com algo? Ore a Deus. Você está alegre? Ore a Deus. Todas as coisas são motivos para nos chegarmos ao trono da graça celestial e nos prepararmos então para ir às pessoas e compartilharmos com ela. Agora, se nós queremos ser vencedores, porque isso é a atitude de um vencedor, orar dessa forma, precisamos examinar o nosso coração e ver se não há nele algo ofensivo a Deus. Vamos a Apocalipse 3:5. Apocalipse 3, verso 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém. Amém. Então, a Bíblia diz que os vencedores receberão, né, uma veste de justiça e o seu nome não será apagado do livro da vida. E mais do que isso, Jesus vai confessar o seu nome diante do Pai e dos anjos. Você sabia que esse tempo de vida que você tem, que eu e você temos, ele é um tempo concedido de graça para nós, para lavarmos e alvejarmos as nossas vestes no caráter, no sangue de Cristo? Você não passa esse tempo aqui na terra em vão. Mas quem está fazendo essa obra? Quem está se separando do pecado e do egoísmo? Paulo diz a respeito dos verdadeiros seguidores de Cristo. Eu creio que oro. Ele diz assim: estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo com Deus. Quando estamos vivos para Deus, estamos mortos para o próprio eu. Que Deus nos ajude a morrer para o próprio eu.
Os nomes de quem não serão apagados do livro da vida? Só os nomes. Preste atenção nisso. Porque eu quero que o meu nome e o seu nome não seja apagado do livro da vida. Você em casa também. Preste atenção. Nessa passagem. Só os nomes dos que amarem a Deus com todas as faculdades, capacidades do seu ser, de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Esses terão os seus nomes mantidos no livro da vida. Eu e você necessitamos das profundas atuações do Espírito Santo em nosso coração, para que nós possamos guardar as vestes brancas que Jesus nos ofereceu. E também para influenciar outros que recebam as mesmas vestes brancas e para que o nome deles também não sejam apagados do livro da vida. Amém? Cuida de nós e nos ajuda a compreender essa ciência da oração, de que o Senhor está disposto a ouvir, a atender, e mais do que isso, o Senhor quer derramar as bênçãos celestiais sobre a nossa vida, para que possamos repartir essas mesmas bênçãos, esse mesmo pão, com aquele que está faminto, aquele que está sedento da tua palavra. Pai, usa-nos como igreja para enchermos os céus de pessoas resgatadas pelo teu nome. Amanhã, Senhor, teremos mais um batismo. A nossa igreja continua viva pelo poder do Espírito Santo. Quantos esse ano se batizaram? Mas queremos mais, sim, Pai, queremos mais. Porque é a medida do que podemos pedir ao Senhor. É a medida do dom de Cristo. E Cristo morreu por todos. Que todos os nossos familiares, de cada pessoa que aqui está, seja alcançado pela tua graça, o teu poder, a tua salvação. Que nós possamos juntos, unidos, subirmos às mansões celestiais. É o que eu te peço e também te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.